Opa! Trânsito Livre! Estamos chegando para bater papo sobre mobilidade, para falar sobre conscientização no trânsito. Está chegando esse podcast. Eu sou Fabiano Frade, jornalista. A gente vai junto para o segundo episódio do Trânsito Livre. Tem o apoio da Garra Traffic, experiência na sinalização, experiência no trânsito, na mobilidade. E quem está aqui comigo para debater o assunto também com o nosso convidado que a gente vai apresentar em instantes é o Henrique Moura. Seja bem-vindo mais uma vez, Henrique. Não, eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui junto com você. E o nosso convidado é o Christian Mendes, policial militar rodoviário da Reserva. Ele que é diretor de trânsito de Itabirito, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Região metropolitana, região central, está no limite ali, né? Do Observatório, né, do Nacional Especializado em Engenharia de Tráfego. Christian, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. É um tema muito importante e um tema que nunca sai de moda, né? Infelizmente, né? Se a gente for pensar nas questões de acidente. E eu espero que o nosso bate-papo aqui, né, possa influenciar outras pessoas de um modo positivo, né, de uma forma que a gente possa evitar sinistro, né, no trânsito e trabalhar mais essa conscientização, essa educação no trânsito. Muito obrigado. Muito bom. A gente separou alguns assuntos legais para conversar aqui, mas principalmente para a gente abrir com a mobilidade urbana numa cidade de pequeno porte. Mendes, a gente teve um aumento nos últimos 20 anos, né, do trânsito em lugares que a gente nem imaginava, né? Se a gente pega Belo Horizonte, hoje a gente tem determinados pontos de congestionamento na cidade em que nem tinha habitação há 20 anos. Você olha, por exemplo, Buritis, na região oeste da capital. Itabirito já é uma cidade que tem ali o trânsito já da rodovia, que já é movimentada há muito tempo, mas a cidade também viveu uma transformação. Por isso é o grande desafio que você enfrenta hoje, né? Cara, e você falou tudo, né? Itabirito, por ser uma cidade que está muito próxima à capital, está aqui a 45, 50 km de distância, isso facilita, né? É uma atração para as pessoas que moram na capital, querer residir numa cidadezinha mais interiorana, né, para poder fugir desse tumulto de trânsito. Só que Itabirito também acaba que ela está localizada numa região de minério, onde tem mineradora, uma região que tem facilidade, né, de ter emprego, vamos dizer assim. Isso atrai pessoas do Brasil inteiro, né? E Itabirito, hoje, nós temos uma dificuldade em gerenciar o trânsito, porque, em questão da população flutuante, ela cresceu muito devido a essa questão da atratividade do emprego, né? Então, aumentou o número de pessoas e aumentou o número de veículos em consequência. Então, assim, acaba sendo, e eu acredito para os gestores que estão nos ouvindo aí, é tanto quanto difícil para você operar uma cidade de médio a grande porte, como Belo Horizonte, assim como Itabirito, né? E entra outros fatores, né, cara? Aí entra a questão da geografia da cidade, que interfere também nessa questão da mobilidade urbana. Não é fácil você tratar isso. São, na verdade, barreiras que o gestor encontra, né, pela frente. Essa questão da geografia, da declividade, bairros não se comunicam. Aí entra a questão financeira, de arrecadação também. Será que o município vai ter possibilidade de criar situações que propiciem melhor deslocamento, né? Essa mobilidade urbana? Então, não é fácil, mas existem possibilidades de melhorias, né? Uhum. Isso em Itabirito acontece isso muito. E quando a gente fala de trânsito, e aí nós levamos o conceito de mobilidade urbana, que seria o deslocamento de pessoas e bens, né, de uma forma segura, que é o princípio básico que o gestor tem que entender e olhar, né? Como que eu vou gerenciar essa mobilidade urbana? Como que eu vou fazer ela acontecer, né? E aí a gente entra nesses fatores. A via é uma via que tem uma largura ideal,
Porque nós estamos falando de Itabirito, que é uma cidade centenária, né? Uma cidade centenária que está localizada próxima à capital e que trouxe uma população flutuante com mais de 10 mil habitantes. Hoje nós temos em Itabirito uma faixa de 34 mil veículos, para uma cidade que tem 54 mil habitantes. A gente está falando aqui que quase um carro por pessoa, né? Vamos falar assim. Verdade. Vamos arredondar aí. Então, tudo isso acaba influenciando quantidade de pessoas, quantidade de veículos e, vamos falar assim, o campo de batalha que seria as vias, né? E isso, para você gerenciar, primeiro, acho que a gente tem que trabalhar muito quando é uma cidade mais antiga, uma cidade centenária, igual Itabirito, que cresceu em número de população e veículos, mas ela também permaneceu com algumas características antigas, né? Itabirito tem uma parte lá que é histórica, né? E hoje, para qualquer bairro que você for em Itabirito, você tem que passar no centro da cidade. Praticamente você tem que passar no centro da cidade. É um desafio muito grande. E quando a gente quer operar o trânsito, quer melhorar o trânsito, quer melhorar a mobilidade urbana, nós temos que, às vezes, quebrar alguns conceitos, né? Ou preconceitos. E aí entra política, entra a senhorinha que já mora na rua há mais de 50 anos, 80 anos na rua, e aí talvez você precisa desviar o trânsito para ali, para dar gerar uma melhor fluidez no trânsito, e aí como é que fica? Às vezes uma simples inversão de sentido na via, né? Ó, essa aqui é mão dupla, agora é mão única, sentido para cá. Aí vai ter aquele pessoal que quer a mão única, sentido contrário. E aí a turma que já está morando na cidade ali já há muitos anos tem aquela resistência, né? E aí gera confusão, a cidade às vezes é pequena, o acesso a vereador, secretário, diretor, agente de trânsito, prefeito é fácil de fazer. E para quem trabalha na parte técnica tem a dor de cabeça depois para resolver, né? Enfrenta isso. Eu estou como diretor de trânsito desde 2021, né? Eu entrei na época da pandemia, né? Finalizando a pandemia ali, a época que tinha as restrições, né? O lockdown, não se podia mais frequentar as praças e não poderia utilizar o ônibus. E isso gerou a questão da individualidade, né? Comprar motocicleta, todo mundo transitava só no seu veículo, não podia andar com o outro. Parece meio controverso, mas quando você vai olhar o pé da letra, isso trouxe uma dificuldade para o gestor. Porque uma lotação que transportava 50, agora todo mundo está usando o seu veículo. As poucas motocicletas que tinham, agora aumentou o número de motocicletas, né? E aí, Itabirito, nós temos uma dificuldade, que é o que eu comecei a falar no início, que é a questão da geografia. Por mais que a gente saiba que o modal, né, da questão da bicicleta não polui, né, essa questão alternativa, mas como que você incentiva o uso da bicicleta em um local que tem uma geografia que não é plana, né? É aquilo que acho que eu ouvi você até falando no outro podcast. Você pedala, mas você é o cara que pedala para esporte, né? Para o lazer. É para o trabalho. Mas o cidadão que vai para o trabalho dele, ele mora em determinado bairro em Itabirito, às vezes ele vai andar 5 km, mas 5 km de declividade. Né? Como diz o outro, na banguela todo mundo ajuda, né? Todo santo ajuda. E para voltar? Então, assim, nós enfrentamos isso lá. Nós pegamos, na época lá, em 2021, uma gestão na qual tínhamos apenas 8 linhas rodando. Tá? Justamente na época da pandemia, porque não se fomentava mais no transporte coletivo. E logo acabando ali, 2022, nós tivemos que tentar erguer isso, né? E com muita dificuldade nós conseguimos colocar o transporte coletivo rodando, chamar as pessoas para aderir ao transporte coletivo. Itabirito reduziu o valor da passagem, né? Nós tínhamos 8 linhas transitando lá no município. Os distritos não tinham, né, transporte coletivo. Colocamos o transporte coletivo, reduzimos a passagem para
as pessoas aderiram ao transporte, para evitar esse tumulto, esse tanto de veículos circulando na via pública, né? Porque chega uma hora que o senso comum não entende isso e acredita que a gestão que está sendo mal executada, né? Vamos dizer assim. Mas como que você convence uma pessoa que está saindo da pandemia, finalzinho 21, 22, que está tudo tranquilo agora, que ela pode frequentar o ônibus? Difícil, né? Muito difícil, É. muito difícil. E outra, as pessoas procuram conforto, não só a segurança logo. Olha só, Mendes, olha só, Fabiano. Uma curiosidade, no podcast que a gente gravou com o Dr. Osias, ele falou da pandemia ter feito uma individualização maior, as pessoas ficaram mais individualistas, né? Acabou um pouquinho daquele senso de coletivismo de alguns aspectos. Você falou também da questão, a mesma coisa que o Osias falou, às vezes a dificuldade geográfica que algumas cidades possuem, né? E Belo Horizonte é uma delas, Itabirito também. E, assim, o que eu vejo é que, apesar de nós termos falado aqui, dado o exemplo de uma cidade grande, às vezes um desafio que o Mendes enfrenta em Itabirito é o mesmo de uma... Assim, nós estamos falando aqui... Eu não sei, Guardadas as devidas proporções. é o mesmo. E a percepção, por exemplo, que o Osias tem, o Mendes está aqui falando e é a mesma percepção na cidade dele. Agora, e é curioso... E nem sempre a solução é a mesma, tá? Assim, Sim. ele tem restrição... Eu digo isso. Ele tem restrição, por exemplo, orçamentária que outras cidades não têm. Né? Então, assim, ele tem que tirar o coelho da cartola para cada solução que ele vai dar, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar, até emendando isso que você falou, Henrique. Por exemplo, a questão orçamentária hoje, por exemplo, a gente olha para uma cidade de grande porte, ela tem um orçamento maior, tem mais gente, tem mais imposto, tem mais questões envolvendo ali. Uma cidade de médio e pequeno porte, ela tem já uma dificuldade. Itabirito, uma de pequeno porte, uma cidade... A gestão hoje de recursos para o trânsito, você falando como alguém do observatório certificado, como é que você olha hoje essa gestão por parte do poder público da questão do trânsito? Então, trânsito ele é uma dificuldade no Brasil inteiro, né? Vamos falar, no mundo inteiro. Não é à toa que o que mais mata do que qualquer guerra que já existiu é o trânsito. Nós temos estatística hoje aí que demonstram os últimos dados, 2020 até 2023, que são os dados coletados pelo Ministério da Saúde, fala que nós tivemos um aumento, tá, de 7% nesse período de óbitos no trânsito, né? E isso está correspondendo anualmente a 34 mil mortes, 35, 34.800 por ano. Por que eu estou citando isso? Por mais que a gente trabalhe, né, que os gestores trabalhem, que a Garra, né, na sua tecnologia, que tende a oferecer e ajudar os municípios com essas questões, não só como semáforo, mas radares, né, entre outras tecnologias, não basta ter só o dinheiro. A questão não é só o dinheiro. Os gestores que estão nos ouvindo nesse momento, eles vão entender o que a gente está falando. Não é só o dinheiro. Nós temos a questão da lentidão num processo licitatório, que às vezes você está precisando de que um semáforo saia naquele cruzamento ali o quanto antes, mas uma licitação ela demora, em média, 4 meses, 5 meses, se tudo ocorrer. É isso que eu ia falar, você está bem otimista, né? Se tudo ocorrer bem. Então, assim, Itabirito tem investido muito nessa questão do trânsito. Vamos falar na mobilidade urbana, né? Que antes tudo era trânsito. Hoje virou a mobilidade urbana ou mobilidade humana, né? Humanizando a situação. Itabirito tem investido muito. Hoje, quem conhece Itabirito e anda por Itabirito, vê que toda a sinalização horizontal, vertical, é nova, tá? A gente está transformando a cidade nesse ponto. Novas avenidas estão sendo construídas. Hoje nós temos lá a Avenida Farid Rami. A Garra é parceira lá nossa. Nós colocamos um cruzamento lá. Foi ano passado, final do ano passado, né? Final do ano passado. Final do ano passado. Um cruzamento que deve ter lá 6 encontros de via. Então, assim, o que eu percebo hoje, Fabiano,
e o podcast que eu assisti do professor Zias, ele falou e falou muito bem. Adulto não está precisando de educação no trânsito, ele está precisando de cidadania. Uhum. É entender que não é a placa por si só que faz o serviço. Se eu colocar uma placa ali que é parada obrigatória, ele tem que saber que ele tem que parar. Se eu coloco a placa, a sinalização vertical de proibido parar e estacionar, ele tem que seguir a regra. Se nós colocamos um semáforo na qual ele vai priorizar os pedestres, né, trazer mais segurança naquele cruzamento, se o semáforo ligou, acendeu o vermelho, o cidadão não parar, não vai adiantar. Uhum. Não vai adiantar, né? Então, assim, aí eu gostaria de entrar até num tema aqui, que foi o tema que passou agora, do Desacelere, Seu Bem Maior é a Vida, do Observatório Nacional, do Maio Amarelo. E Maio Amarelo, a gente não é só maio, é o ano inteiro, né? Uhum. Nós temos a resolução do CONTRAN, a 1014, que traça todas as campanhas durante o ano, que se o cidadão não tiver essa consciência, o trânsito não acontece. O que eu costumo dizer, e nesses anos todos de experiência de policial rodoviário, hoje como gestor de trânsito, dentro do próprio observatório, acompanhando outros gestores, é que o trânsito ele muda a todo tempo. Ele é um organismo vivo. Se você parar em determinado cruzamento, a tomar um café e observar, aí, assim, a gente tem, né, tem um horário de pico, né? Uhum. Beleza, o horário de pico a gente já sabe. Ele vai acontecer. E os entrepicos? Ele oscila. Porque, às vezes, você precisa ir na farmácia e ninguém sabe a hora que você vai precisar ir na farmácia. Às vezes, sua esposa pede para você ir no supermercado, você vai ter que ir no supermercado. Então, ele não tem uma regrinha. Ele é um organismo vivo. E ele pode mudar de uma hora para outra. Então, é uma dificuldade muito grande tratar isso, né? Vamos colocar um semáforo aqui? Beleza, vamos colocar um semáforo para trazer segurança, não para controlar fluxo. Às vezes, em algumas situações, vai acontecer, vai ser o essencial. Mas, vendo o trânsito como um organismo vivo, o gestor ele precisa ter essa expertise de, a todo instante, estar observando, tá? E se adequando a essas questões de mudança. E o que eu acho curioso, o Fabiano e Mendes, é que, às vezes, conversando com alguém, né, da área, às vezes até cliente nosso, a gente escuta alguns feedbacks assim, mas aqui sempre foi assim, por que vai mudar? O pessoal não entende. Quebra de conceitos que a gente está falando. O trânsito muda, a população muda, a quantidade de veículo muda, a via muda. E assim, muda historicamente e muda a todo instante, né? E é curioso, isso, né? Não, e a questão que você até comentou, por exemplo, da questão semafórica, ok, você tem algumas coisas que são previsíveis. E quando vem a coisa que é imprevisível, como é que você vai atuar? Então, claro, tem o auxílio da tecnologia e tudo mais, mas tem gente que entende que não é necessário. O cidadão que está pagando imposto, ele quer nem saber. Ele fala assim, não, peraí, pago caro imposto. Se a cidade tem um radar, por exemplo, um avanço, a cidade está arrecadando, ele quer ver resultado no trânsito, ele quer ver resultado na cidade funcionando como um todo, né? Ele entende que ele quer ver o dinheiro dele ou de outras pessoas também, da sociedade como um todo, sendo revertido em benefício para ele. Sim. E muitos gestores públicos têm essa resistência, falam assim, não, eu não vou mexer aqui não, porque eu não quero confusão com uma pessoa aqui, com um empresário ali, com um vereador aqui. E aí a gente entende, a gente vai percebendo que algumas cidades vão ficando para trás, sabe? Não querem evoluir. Né? Já ia usar esse termo. Por que você acredita que tem cidade que desenvolve e outras não? Lógico, tem uma série de fatores. Investimento em mobilidade urbana é uma delas. Uhum. E quando eu falo investimento em mobilidade urbana, não estou falando só de colocar um radar, não. Eu estou falando de uma cidade planejada. Uhum. Você planejar uma cidade. Porque se a gente pega uma cidade de pequeno porte, aí, onde que quarteirões são bem estreitos, você vem o senso comum. É o que eu estou falando desde o início aqui. Uma das maiores dificuldades é você quebrar o senso comum. Porque o senhorzinho que está lá na esquina descascando uma laranja, a senhorinha que está sentada lá, se passar um motociclista, aqui tem que colocar um semáforo aqui tem que pôr um quebra-mola aqui.
que é o que acontece nos municípios. Quem está ouvindo aí vai saber que essa é a realidade. Aí o vereador, ele é o quê? Ele é o porta-voz do povo. Ele não é uma pessoa que ele tem conhecimento da questão do trânsito. Ele não é uma pessoa técnica. Às vezes ele vai lá no bairro, a senhorinha que está lá, que mora 50, 60, 70 anos naquela rua. Ô, meu filho, passou um cara na moto aqui, tem que mandar pedir um quebra-mola aqui. Aí o vereador chega, faz a indicação, olha, sugere-se que coloque um quebra-mola lá. Só que, ó, pra você ver o censo, como é que é o censo. Ela quer o quebra-mola, mas ela não quer na porta da casa dela. Você entende? E aí o gestor público... É igual presídio, né? O cara nunca quer um presídio perto de casa. Né? Nunca quer. A cidade tem que ter um presídio, mas perto da casa dela, nunca. Então, assim, por isso que o gestor, Fabiano, ele tem que trabalhar com regras. Você precisa dar benção à legislação, à lei, e não ao senso comum. Porque se você cair nesse imbróglio de eu vou pôr aqui porque o vereador está pedindo, aquilo vai gerar um efeito em cadeia. Daqui a pouco o outro, você pôs lá, então você põe nessa rua de cá para mim também. Você põe lá no bairro e tal. Não, então põe aqui, proíba aqui para mim também. Então, assim, nós devemos conduzir a regra. Ô, Mendes, qual que é a sua opinião em relação, e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Essa municipalização do anel rodoviário, né? A gente tem tudo a ver porque o anel rodoviário interfere em toda a cidade de Belo Horizonte e ali era terra de ninguém. Só tinha a Polícia Militar Rodoviária. O resto, os órgãos, né? O trecho, principalmente o da 040, até a chegada a saída para Vitória, ali na Vila da Luz, aquilo ali é sem ninguém há muito tempo. Da 040 ainda era concessionado. É interessante a gente saber disso, né, de um diretor de trânsito de uma cidade. Qual que é a sua opinião em relação a essa municipalização? Olha, quando eu estava na ativa ainda, na Polícia Rodoviária, Militar Rodoviária, Tereza Cristina ali no batalhão, trabalhei muito no anel rodoviário. Nós, da Polícia Rodoviária, assumimos o anel rodoviário na época que ainda pertencia à Polícia Rodoviária Federal, tomava conta. Mas o efetivo deles sempre foram muito reduzidos. E eu vou te falar a minha experiência que eu tive e o que eu vivi ali. A via, ela carece de uma transformação, né? A gente vê ali no Betânia, ali, que tem um gargalo, né? Aquela descida do anel, tem um gargalo, que depois de alguns acidentes graves, descobriram que a causa, o que estava causando aquele acidente ali, era porque os carreteiros vinham lá da 040, já vinha em alta velocidade, na hora que chegava no anel rodoviário, eles não tinham freio mais e aí não tinha como parar o carro. E aí começaram a instalar radares desde a 040, Viaduto da Mutuca, lá do Alto Jardim Canadá ali. E, assim, não é só tecnologia, aí nós estamos falando do radar, né? E eu percebi que tem gargalos, tem estreitamentos, né? Está sinalizado com placa de velocidade, tem radares, tem polícia, né? E nós tivemos que fazer milagre, tá? Colocar viaturas em pontos estratégicos, realizar blitz no anel rodoviário, coisa que nunca foi feita antes. Como é que a gente vai parar veículo no anel rodoviário, né? Como que a gente vai parar veículo ali? E, assim, teve que ser estudado, tá? Fazer a questão das blitz, entre aspas, educativas, para poder conscientizar. Aí, reportagem, né? Rede de televisão em cima, anunciando. E foi um trabalho diário por muitos anos. Vendo e vivendo aquilo que eu passei, eu penso que Belo Horizonte tem uma grande luta pela frente, tá? O anel rodoviário ele precisa ser, na minha opinião, criado pistas alternativas. Falavam como é que é o anel? Rodoanel. Rodoanel. Que é um projeto ainda, né? Sim. Precisa já se pensar nisso, porque não comporta mais. Essa é a verdade. Não comporta mais. Olha a quantidade de município que aí você quer ir para Contagem, você tem que passar. Você quer ir para Betim, você passa no anel. Você quer ir para alguns bairros dentro de Belo Horizonte, você tem que passar no anel. Você vai para Confins, você tem que passar no anel rodoviário. Então, assim, tem que ser uma equipe muito bem preparada, tá? Os guerreiros que vão enfrentar aquilo ali têm que estar muito bem preparados,
seguros do que vão fazer, trabalhar com segurança em primeiro lugar, porque ali não é lugar para principiante. Tá? Nós perdemos muitos colegas policiais ali, não porque havia... às vezes você vai atender um acidente, você tem que sinalizar, né, para se evitar um segundo, que é o pior, mas pelo desrespeito à sinalização que o policial já sinalizou. Então, não é a sinalização que traz segurança, vai te auxiliar. Mas você tem que ficar ali, às vezes, com a pranchetinha na mão, de olho no acidente que você está registrando e lá atrás o que está acontecendo. Porque o perigo é o que está descendo o anel. Né? Então, assim, eles têm que ter uma preparação, têm que ter essa expertise, essa maldade, porque, ô Fabiano, você trabalhar dentro de uma cidade onde você pega um trânsito mais lento é uma coisa. Hoje eu vejo isso. Né? Quando eu estava na Polícia Rodoviária, eu trabalhei nas rodovias Nova Lima, Montes Claros, né? Conselheiro Lafayette, trabalhei no Alto Vale de Jequitinhonha, em Itabirito, próximo de Anel Rodoviário. Só lugar que tem pouco acidente, Não, né? só serra, acidente, só alta declividade. Então, assim, foram quase 30 anos vendo muita tragédia. E aí você vai entendendo como é que é o comportamento do ser humano. Né? Você vê que nem tudo é sinalização, nem tudo é uma viatura, nem tudo é um policial que está ali parado. Porque aí depois que o policial sair, vai voltar a praticar as irregularidades, as infrações, os abusos? Essa é a questão que fica. E aí, quando você me faz uma pergunta dessa de o que eu acho de Belo Horizonte assumir, eu acho que tem que ter treinamento, muito cuidado, porque quando se trabalha em uma via de trânsito rápido é diferente de um trânsito dentro de uma cidade. O policial, acho que a Guarda Municipal vai atuar lá, tem que receber um treinamento adequado, tá? Saber os pontos onde que tem que atuar, entender os pontos focos, pontos quentes, né? Onde que tem mais acidente, e não deixar de fazer as prevenções nos locais que já foram coibidos, porque se você deixa, volta tudo novamente. Né? Então, eu vejo o seguinte, é profissionalismo. Tem que trabalhar com profissionalismo, responsabilidade e ter zelo e muita cautela, porque ali não é para principiante. Essa coisa da sinalização, Henrique, você que está no dia a dia, conversando com gestores e tudo mais, é interessante a gente perceber que o quanto que a mão de obra é especializada para fazer a sinalização, para ajudar esse gestor a pensar, quanto que é um caminho importante ali para o gestor, né? Porque você imaginar o gestor, ele tem um tanto de coisa para pensar. É o orçamento, é o mapa da cidade, é a doninha que mudou. Se você tem a tecnologia, o operacional para te ajudar ali, você pode licitar isso abre um mar de possibilidades, né? E assim, a questão que a gente propõe para o cliente, por exemplo, é a questão de transformar o trânsito. Então, o seu trânsito sempre foi assim, as coisas boas permanecem e as ruins nós vamos transformar. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, tem um jogo do Itabirito lá. Deu trabalho, inclusive. 5, 6 anos atrás, talvez até um pouco mais, vamos colocar lá, a prefeitura podia fazer alguma operação de trânsito específica ali, porque às vezes vai ter um aglomerado de gente muito grande, né? Torcedor que vai lá no estádio, né? Assim como tem em Belo Horizonte, no Mineirão, na Arena, no Independência, tá? Mas aí, poxa, Itabirito não tem uma operação para isso. Pelo menos na parte, vamos dizer assim, operacional, seguramente a prefeitura já consegue fazer, e aí você tem a parte da tecnologia para auxiliar. Né? Então, isso vai, por exemplo, eu vou conseguir mudar, por exemplo, um tempo de semáforo, seja num dia de jogo. Né? Então, uma coisa é eu prever que todo dia, 7 horas da manhã, e todo dia às 17 horas, tem horário de pico. O tempo do semáforo é aquele. Outra coisa... eu não sei que dia que o Itabirito joga, não sei se o Itabirito vai jogar amanhã, não sei. Pode vir um empresário, tirar de lá, colocar em outra. O fato é o seguinte, precisou, a tecnologia vai lá e auxilia junto com a prefeitura. Né? Então, estou precisando de mexer nisso aqui, estou com um agente de trânsito ali, né? A operação é essa, estou fechando essa rua, então você pode, né, desligar esse semáforo, deixar o tempo de verde para cá. Então, isso é transformar a cidade. Né?
cito como exemplo aqui, por exemplo, né, Arena MRV. Então, logicamente, dia de jogo lota, o trânsito fica caótico, mas tem toda uma operação ali quando começa o jogo e quando termina o jogo, né, para escoar todo mundo para fora. Então, seguramente, se a cidade avança, por exemplo, na questão da operação, eu não sei, por exemplo, como que está a questão do efetivo lá dos agentes da guarda, né? Sim. Mas vamos supor, não adianta nada investir nisso. Ó, nós estamos falando aqui do anel rodoviário, né? Aí beleza, pegou o anel, tá? Vai ter mais agentes da BH Trans ali para trabalhar? Ah, não, nós vamos continuar com o efetivo aqui. Então tá, vai tirar de onde? Vai tirar da descida ali da Nossa Senhora do Carmo, que está lá tem não sei quanto tempo. Eu lembro a última vez que teve um acidente na Nossa Senhora do Carmo, Fabiano. Nossa, mãe. Esse acidente foi gravíssimo. Se não me falha a memória, foi um que carreta perdeu, eu acho que tinha bobina, alguma coisa assim. Eu sei que a BH Trans prometeu colocar aquela viatura lá, não me lembro de ter acidente depois. Confesso, você... Não passa mais carreta ali. Não passa, pois Aí isso já ameniza bastante, que é mais ou menos a ideia do Rodoanel não ter essa carreta passando pelo anel rodoviário. Aí você tem um sistema viário mais... E aí a notícia que eu vi, por exemplo, é que uma das ideias, né? E não estou falando que é ruim, mas só estou colocando que a sinalização ou a fiscalização por si só não resolve. Uma das ideias que foram faladas aí foi colocada aí na imprensa que a ideia da BH Trans, da prefeitura, era colocar 40 radares no anel rodoviário. Beleza, vai ter um monte de acidente de caminhão que tombou, que perdeu o freio e tomou a multa. Vai ter a plaquinha dele lá, perdendo o freio, e provavelmente o acidente lá na frente, se essa, por exemplo, fosse a única ação que a prefeitura fosse tomar. Seguramente não vai ser, deve ter outras ações aí. Mas o ponto central é o quê? Você tem que ter a tecnologia, tem que ter o planejamento, tem que ter o operacional, tem que ter gente, né, da prefeitura, da BH Trans. Se não tiver todo esse trabalho coordenado, não funciona não. É uma engrenagem que tem que rodar. Um conjunto de ações, né? Seguramente. Eu conversava com o prefeito de Extrema, no sul de Minas, ele contava uma situação sobre mobilidade muito, muito, muito interessante, que é legal da gente falar dessa questão da pequena cidade de pequeno, médio porte. Extrema tem muitos acidentes na rodovia, né? A rodovia Fernão Dias foi concessionada, mas mesmo assim são muitos acidentes ali próximo às fábricas ali de chocolate, né? A situação complicada. E ao longo do momento, as carretas iam fazer desvios por dentro da cidade. Aí a via que estava lá para ter o carrinho da senhorinha que ia sair lá da casa dela, o rapaz que tem a motinha andava de bicicleta, de repente ele tem uma carreta passando e a estrutura da estrada já não estava muito boa, já não estava muito benta por causa dessa passagem. Efeitos adversos, eles não têm como, obviamente, serem previstos, mas eles estão num cronograma de quem dirige o trânsito, Mendes? Tem que estar. Tem que estar. É aquilo que a gente começou desde o início. Trânsito é organismo vivo. Nesse momento ele está de um jeito, amanhã pode chegar uma empresa para a cidade lá e você ter um polo gerador. Uma obra lá diferente. Uma obra diferente, né? Chegou uma empresa lá que vai trazer 100 trabalhadores. E aí? Querendo ou não, você vai ter, no mínimo, ônibus e vans circulando. E mais trânsito congestionado. Então, eu penso, Fabiano, o gestor é um cara que ele tem que ter uma desenvoltura. Por isso, eu sempre digo para os amigos que eu sempre encontro que trabalham nessa área, secretários e tal, eu falo assim, tem que ser uma pessoa técnica, tem que ser uma pessoa que viveu, que tem um olhar técnico e percepção de risco, porque não é simplesmente você colocar uma plaquinha, não é simplesmente você colocar um quebra-mola, não é isso. Tá, beleza, isso aí ele vai lá e faz, mas o que ele está fazendo vai surtir o efeito que é esperado? Né? A carreta que passa naquela via ali, não, eu vou colocar uma placa aqui de proibir o trânsito de carreta, mas tá, você vai proibir, mas para onde que essa carreta vai? Né? Porque esse cara ele já mora num local lá, às vezes, por exemplo, Itabirito é uma cidade próxima à mineração, muita gente lá é carreteiro. Né? E aí quando se fala assim,
eu tenho que proibir determinado local porque tem um cara que estaciona uma carreta na porta da minha casa e todo dia de madrugada ele está lá funcionando o caminhão e soltando ar 4 horas da manhã. Entende? E aí o senhorzinho ou o morador que mora perto desse carreteiro, que não quer inimizade com ele, né? Porque ele não quer ser o cara mal visto da história. Ou ele procura direto uma secretaria de trânsito, ou ele vai direto no vereador. Olha, você tem que proibir ali porque tem ônibus parado naquela rua, tem carreta parada naquela rua ali. Eu falei, ok. Nós precisamos entender o que está acontecendo, qual que é o contexto. Porque, Fabiano, nós precisamos pensar numa coletividade. Não é o cara que mora naquela casa. Não é o morador daquela casa. A via ela é pública. E a partir do momento que eu proíbo essa carreta de ficar estacionada naquela via, o próprio morador daquela casa ele não vai poder parar ali. Porque a placa vale para todo mundo. E o visitante que vai lá no churrasquinho na casa dele final de semana, ele vai parar onde? Tá? Segunda coisa, aquele carreteiro que estava ali, ou motorista de ônibus, se eu proibir essa rua aqui, ele vai para qual rua agora? Com certeza vai migrar para a próxima esquina. Exato. E aí o cidadão da outra esquina também vai querer proibição lá. Você empurrou o problema para frente. Não, empurrou. E eu empurrei o problema para o meu próprio colo. Que você vai ter que porque resolver depois eles vão vir atrás de mim e falar aqui, proíbe lá do outro lado também. E aí nós vamos proibir a cidade inteira? E indo além, né? Ele para na empresa, aí ele vai a pé até a empresa, aí ele corre risco de ser atropelado às 4 da madrugada. Ou seja, são várias as possibilidades. E vocês percebem muito isso, né? A mudança, por exemplo... Você pega lá uma feira agropecuária acontecendo numa cidade, você mexe lá numa sinalização, é como se você estivesse guiando ali as pessoas para determinado lugar. Quando você fecha determinada rua, você tem todo um movimento. Chegando para quem está nos acompanhando de Belo Horizonte, é o que acontece, por exemplo, no Independência, em dias de jogos do Atlético, quando o Atlético jogava lá, que é a subida ali da rua. Você modificou a entrada para o bairro, né? Quer dizer, as pessoas moradoras do bairro se habituaram com aquilo ali, mas muda a rotina da cidade. Muda completamente, completamente. E assim, toda operação de trânsito, pelo que a gente vê, eu acho que eu vou até estender. Eu acho que não é só operação de trânsito, não. Eu acho que o trânsito como um todo tem sempre aquele que se não tem a fiscalização, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o exemplo clássico aqui, né? Horário de saída de escola. Aí tem um cidadão que para na fila dupla. Aí ele trava o trânsito inteiro, né? Aí você tem jogo de futebol, você tem, por exemplo, às vezes a via está interditada por conta de uma obra, e aí tem algum motorista que insiste em passar ali, dificulta, né? Não é só o trabalho de quem está fazendo o serviço da obra, mas congestiona tudo. Então, assim, não adianta simplesmente sinalizar o que nós estamos falando. Tem a turma que ainda insiste no desrespeito. Isso pode, infelizmente, se converter em morte, às vezes até de inocente. A gente está lá, igual você citou o caso aqui, um exemplo aqui de uma pessoa que vai ter que ir a pé até uma empresa, né? Às vezes ele está lá na rua de boa, distraído, com sono, com fone de ouvido, enfim. E, infelizmente, ele por alguém que está desrespeitando uma sinalização, acaba sofrendo ali alguma consequência, né? Inclusive, uma das pautas aí do Maio Amarelo, né? Do Desacelera aí, essa questão do respeito à sinalização. Se o motorista ele tem que entender que não adianta estar simplesmente sinalizado e, ok, vou parar aqui, não vou estacionar aqui, vou respeitar essa sinalização. Não é só pela proibição, não é só pela fiscalização. Ele tem que entender, assim como ele entende muito claramente, imagino eu, numa rodovia que tem uma faixa contínua, que ali não é só pela faixa contínua. A faixa contínua indica que ele não consegue visualizar quem está do outro lado. Então, assim, a faixa está sinalizando isso. Você não vai ver quem está do outro lado. E aí, se você insistir em ultrapassar aqui, corre risco de ter uma colisão frontal. Total. Então não vai ter câmera na rodovia inteira. Mas ele tem que entender que ele está colocando a vida dele em risco, de quem está no carro dele e de quem está vindo do outro lado também. Então, talvez na rodovia, que é a velocidade mais alta, ele tenha essa consciência. Mas dentro da cidade, muitas vezes ele não tem. E interessante você tocar nesse assunto. A colisão frontal,
o excesso de velocidade é o fator número 1 para causa morte no trânsito. É o fator número 1. Não é nem embriaguez, nem o celular. O celular está em terceiro, embriaguez... Minto, o celular está em segundo, embriaguez em terceiro. Volta ao tema, desacelere. Já foi pensando nisso, nessa questão da velocidade. Foi uma sacada, já é a campanha mais vista pelo Observatório, mais de 650 mil visualizações, porque esse tema ele não está linkado só na via pública, não é só no trânsito, você leva, inclusive, para dentro da empresa. Para a vida toda, né? Porque o desacelere é o quê? Não sei se vocês sabem, o Brasil é o terceiro país mais ansioso do mundo. Que é tudo no imediatismo. A pandemia trouxe isso. Individualização, imediatismo e o desacelere. Ó, todo mundo está ansioso, quer tudo para ontem, cara. E aquilo que você é aqui fora, quando você entra dentro do seu veículo, você potencializa. Eu costumo dizer nas palestras que eu faço, que eu imagino assim, ó, você está com um carro pequeno, você está com a arma de menor potencial. Você está com a caminhonete, você já está com a arma com um potencial maior. Você está com um caminhão, você já está com a bazuca. Você está numa carreta, você só vai aumentando a possibilidade de causar uma tragédia maior. Então, quem é você aqui fora antes de entrar dentro do seu veículo? Tem um desenho da Disney, do Pateta, que cara, clássico, aquilo vai passar 200 anos e aquilo vai valer para a humanidade. O cidadão se transforma, quando entra no veículo. O cara está na minha frente. Cara, você pensa que atrás de você lá tem um cara que deve estar pensando a mesma coisa de você também. Né? Por isso essa questão de desacelerar. Né? Desacelerar. Vamos desacelerar porque aquilo que o Henrique acabou de falar, o cara vai parar na beira da escola, ele não quer esperar ou dar uma voltinha no quarteirão, na próxima esquina, parar o carro dele, levar o filho dele lá, não. Ele quer desembarcar na fila dupla, vai lá, que é rapidinho, né? E é o rapidinho que chega um guarda municipal na hora, um policial militar, e está fazendo a autuação. Né? E, às vezes, é necessário fazer. Tem que ser feito para preservar. Agora, eu concordo com vocês que a aceleração é um problema, mas tem umas pessoas também que rodam nas rodovias que acham que ganham bônus se elas passarem. Se a placa é 60, se ela passar por 30, ela ganha. Então, assim, eu acho que mais do que a gente não ter a aceleração, é você respeitar o mínimo que a rodovia permite ali. Porque realmente, ou pelo menos, como você citou, né? Você citou a faixa contínua, escolher a faixa, né? Lembrar a turma, eu sempre brinquei que tem a faixa dos apressados, a faixa dos médios, não estão tão apressados, estão os mais acomodados. Então, mantém-se nos mais acomodados. A falta de velocidade também é um problema, né? Inclusive, a infração de trânsito. Está previsto dentro do Código de Trânsito Brasileiro transitar abaixo da metade da velocidade máxima. Quer dizer, gente, você que está acompanhando aí, não ganha bônus, ganha multa. Ganha multa. Você chegou numa rodovia, que é lá 80 por hora. A metade é 40. Se você tiver a 35, você já está cometendo infração. Né? Isso já é infração de trânsito. Então, por isso que o engenheiro estudou durante 5 anos para planejar uma via, colocar uma velocidade que está lá para todo mundo seguir. Quer manter na faixa da... Você quer andar mais rápido, dentro da velocidade permitida, 110, para veículos de menor porte? Mantenha a faixa da esquerda. Você que é caminhoneiro, mantenha a faixa da direita, né? Que está na velocidade mais lenta. E assim todo mundo vai se entendendo. Porque se você... Aquilo que você falou, Fabiano, você tem que respeitar. Se você não tiver esse senso, essa cidadania, né, como o Osias disse aí no outro podcast, tem que ter cidadania, não vai adiantar ter a placa lá. Você vai querer descontar o seu atraso porque você saiu mais tarde para deixar o seu filho na escola, eu quero dormir mais um pouquinho, vou andar mais rápido, porque eu tenho que chegar no meu trabalho. Então, você tem que ter esse senso de cidadania. É por isso que lidar com o ser humano é muito difícil, cara. Muito difícil. Hoje eu escolhi a faculdade de psicologia justamente para entender o comportamento humano. É uma especialização que eu tenho vontade de fazer no futuro, que é a área de trânsito. Comportamento humano no trânsito. Tá? Porque se você for imaginar o trânsito por completo, quem fabrica o veículo? O ser humano.
Quem dirige o veículo? O ser humano. Quem faz as estradas? O ser humano. Né? Quem constrói o veículo? O ser humano. Então, tudo tem o dedo do ser humano. Né? Não adianta você criar um carro lá a 200 km por hora, que anda 300 km por hora, se a rodovia só permite a 90, 110 por hora. Mas aí não. Aí entra a questão do cidadão querer testar o carro. Não, eu comprei uma Ferrari aqui, essa 040 aí, quem nunca andou e já deparou com um cara em Ferrari aí acelerando. Eu vi um vídeo recentemente na internet que eu fiquei impressionado. O cara comprou um carro, uma picape. Agora, é tanto vídeo, né? Que a gente tem que analisar se é inteligência artificial ou não. Fica esperto aí. Tem que ficar esperto. outro. Mas esse, ao que parece, não é inteligência artificial. O cara comprou um carro para testar, para tentar fazer uma mesma cena de um filme. Ele ultrapassava uma rampa e ia pro outro lado. Só que ele esqueceu, na hora que ele estava voando, e o carro, a aerodinâmica dava para ele dar, ele acelerou. No que ele acelera, ele lá dentro, ele já desce já com a desbalanceado o carro. Ainda bem que não teve um acidente maior. O carro realmente muito bom. E o vídeo não era de inteligência artificial. Mas, de alguma forma, o vídeo mostra quanto que a gente quer testar o carro. Vamos ver qual que é a velocidade. E o interessante disso aí é o seguinte, tem uma área da psicologia, tem uma teoria que fala do viés da habitualidade. Você começa a repetir, né, aquela mesma coisa, você começa a habituar com aquilo, aí a gente traz isso para o trânsito, vamos trazer no trânsito para exemplificar melhor. Você sempre desce a Serra da Santa, BR-356 ou qualquer outra serra aí. Você passa ali todo dia. Você já acha que você já está bom no negócio. Você já perde o medo. Você acha que você domina a máquina, mas você esquece que pode, de repente, ter um óleo na pista. Um bicho atravessando. Um bicho atravessando. O pneu pode furar. Então, você começa a ter esse hábito e você perde o medo. Já viu aquela frase que fala assim, quando você perde o medo, é aí que mora o perigo? Perdeu o medo. É à toa que a maioria dos acidentes acontece perto de casa, né? A pessoa está despreocupada. Não precisa colocar o cinto, não. Estou perto de casa. Né? Tem hoje os carros estão mais eficientes, começa a apitar, né? Aí, ninguém aguenta aquilo na cabeça. aí o cara vai e coloca para não ficar apitando, né? Ajudou, né? Ô Mendes, a gente tá aqui nesse papo aqui, é legal quando a gente recebe, né, Henrique, alguém que teve na segurança e tudo mais. Conta pra gente, teve alguma abordagem curiosa, assim, que você lembra, assim? Teve várias, mas conta uma história de uma abordagem curiosa aí do trânsito que... Eu vou te contar uma abordagem que mexeu comigo em questão de responsabilidade, tá? Da pessoa. Eu estava na barreira de Itabirito, na época, trabalhando naquela barreira ali, chegando em Itabirito. E aí, 2h da manhã, dei sinal para um veículo. Era um Monza. Lembra teu? Eu vi um Monza, dei sinal, o cara encostou. Boa noite, tudo bem? Um documento do senhor e do veículo, por favor. Aí ele já me entregou o documento. Uma cara não muito boa, 2h da manhã, que esse polícia daqui? O cara tinha que estar dormindo na hora dessa, né? Porque ninguém está habituado a passar na barreira e tem cara lá 2h da manhã em pé. Aí, cara, de repente eu olhei lá atrás do Monza, o Monza tem um encosto assim, tem os alto-falantes, né? Quem conhece o Monza aí sabe que atrás do banco traseiro tem um encosto e depois tem uma área que é o alto-falante. E ali tinha uma criança deitada. Uma criança deitada em cima dos alto-falantes. Aí eu falei com o cidadão, meu amigo, tem uma criança aí atrás, está fora do cinto de segurança. Tem, é meu filho. Ele falou, mas ele tem que estar no cinto de segurança. Aí ele virou e falou assim, o filho é meu, eu coloco ele onde eu quiser. Que coisa, hein? O filho é meu e eu coloco ele aonde eu quiser. Eu falei, beleza, o filho é seu, mas aqui você só vai sair depois que você pôr ele no cinto de segurança. E vou fazer a autuação, ok? Fui lá para a barreira. Esse cara ficou lá uma meia hora, Fabiano. Não queria sair? Não, eu não vou pôr o cinto, não. Falei, então, você dorme aí. Você vai dormir aí. E aí ele viu que não tinha mais jeito. Aí ele falou, mano, coloquei o cinto lá. Você vai lá, confere lá que eu quero ir embora. Você já acabou com o meu dia, já. Eu ia lá para Itabirito, agora não vou mais não. Vou voltar para BH. Faltando 10 km para ele chegar. Ele já andou 45, cara. Aí eu falei, beleza. Fui lá, entreguei seu desejo, assinar a autuação. Não quero assinar nada, não. Falei, tudo bem.
o documento está aqui, boa viagem para o senhor. Aí liberei ele, ele foi naquele retorno que tem na barreira, voltou, parou lá, ficou uns 5 minutinhos, voltou. No que ele voltou, falou, vou parar esse cara de novo. Com a criança, eu já... Putz, já imagino. Já imagino. O que é o ego? O que é o orgulho da pessoa? Aham. E é esse tipo de comportamento que a gente vê. Aí ele tava... Parei ele, mal, de novo! Eu só quero conferir aí de novo. O menino fora do cinto de segurança de novo. E deitado lá na caixa de som. E não é história de pescador, não. Deitado de novo, peguei o documento de novo, fui lá e fiz outra autuação para ele. Por que eu conto isso? Para a gente ver como é que é o comportamento do ser humano. Tá? Os colegas da Polícia Rodoviária, quem trabalha com trânsito que está ouvindo, isso aí é muito comum. Se você trouxer um policial aqui ou um agente de trânsito, ele vai contar outra história para você. Essa é uma delas. Já tive outras de aprender. Foi o momento de chegar a aprender o carro do cidadão e ele brigar, falar que você não tem autoridade para fazer isso. Eu falei, mas o seu documento está vencido, meu amigo. Não, mas que você não pode fazer isso. Você devia estar aí correndo atrás de bandido. Tá aqui me parando. É assim que a gente escuta. Eu devia, realmente, se eu não estivesse perdendo tempo com o senhor aqui. Se o senhor estivesse legal, eu já tinha dado bom dia, o senhor já tinha ido embora. Né? Igual Tramontina. E aí, cara, por que eu vou te contar essa aqui? Porque essa é interessante. E aí, ele falou, vai lá, faça seu serviço. Falei, o senhor pagou as guias, está com a guia? Tá tudo pago. Aí chamei o batalhão, confere a placa para mim, por favor. Aí eles falaram, Mendes, esse carro está com a multa e não pagou o PVA do ano, não. Lembro que foi em 2015, por aí. Falei, ok. Falei lá, vou lá dar notícia para o nosso amigo, né? Vai ficar satisfeito, não. Falei com ele, ele falou, o quê? Falei, infelizmente, o senhor não pagou, o seu carro, infelizmente, tem que ser apreendido. Vai lá e faça seu serviço. Fui lá fazer meu serviço. Estou lá, lavrando as mal traçadas linhas, né? Fazendo a autuação. E aí ele chegou. E é igual essa mesa assim, a cadeira minha era mais baixa, tinha um balcão, e ele pro lado de fora. Ele veio e bateu na mesa. Eu quero que você me mostre onde é que está escrito que você pode multar e prender o meu carro. Falei, perfeitamente. O senhor vai ver aí na notificação o artigo do CTB e o motivo que o senhor está sendo o carro apreendido. Está tendo o carro apreendido. Ok. Aí eu fui lá para o carro. Daqui a pouco ele voltou, uns 5 minutos depois ele voltou de novo. Como é que você chama? Falei, Mendes. Mendes, você vai lembrar de mim. Falei, mas você está me ameaçando? Ele falou, não, só estou falando que você vai lembrar de mim. Falei, espero que seja por um bom motivo. E deixa eu falar com o senhor, por enquanto eu estou interpretando de outra forma. É o seu veículo que está sendo removido, o problema é com o veículo do senhor, não é com o senhor. Voltou lá para o serviço dele. E nisso o cara do guincho chegou para rebocar. No que o cara do guincho chegou, ele voltou de novo. E falou comigo assim, eu vou te processar e você vai pagar caro por isso. Falei, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, o senhor está dentro do direito, senhor. Ok? Nisso, ele voltou pela terceira vez lá para o veículo. E aí acabei, fazer a ocorrência, estou lá, fiz a multa, já tinha entregado para ele. E aí ele voltou de novo, falou assim... Insistência, né? Paciência de Jó, meu amigo. E aí ele voltou e falou assim, ô Fabiano, ô Henrique, virou e falou assim, eu queria te dar um abraço. Aí eu falei, não, esse camarada tá de sacanagem. Ele falou, eu queria te dar um abraço. Vem aqui fora aqui. Falei, nossa, mãe. Aí eu levantei e fui. No que eu fui, falei, o que está acontecendo? O que o senhor está querendo? E ele veio para dar um abraço. Aí eu coloquei a mão no peito dele e falei, ó, a partir de agora, se o senhor vir, eu vou te prender. Ele falou, não, eu quero te dar um abraço. Você salvou minha vida. Vai. Falei, o que você está falando? Eu achei que era deboche dele. Você salvou minha vida. Aí, te salvei a sua vida? Tá bom, beleza. Eu quero te dar um abraço. Não. Quer pegar a minha mão? Ele pegou a minha mão. Não quero te dar um abraço. Falando. Aí o motorista do guincho gritou lá, ô Mendes, olha aqui. Foi lá no pneu do carro, com o pé. Um parafuso na roda traseira dele. Olha. Um parafuso. Ele não ia fazer a primeira curva. Tinha um parafuso e a roda já estava bamba. Ele falou, cara, foi Deus que mandou você me parar aqui. Porque se você não tivesse me parado, eu não fazia aquela curva ali. Falei, pois é, que bom, né?
Ele falou assim, você me desculpa a forma que eu te tratei aqui, a gente fica assim e tal. Eu achei que eu tinha pago o documento. Falei, não, tá tudo tranquilo, perfeito. Para mim tá sem problema, tá tudo certo. O senhor assinou, pegou sua via? Peguei. Beleza, tudo tranquilo. Esse cara, até hoje, toda vez que ele vai em Itabirito, ele me liga e me procura. Que legal, cara. E o abraço nesse dia deu? Deu certo? Não quis, não. Não pode. Você ficou com medo? Nem na ideia, eu fiquei imaginando sua cara na hora que o cara falou assim, eu quero dar um abraço. O cara tava querendo me matar até agora. Exatamente. Foi questão do receio mesmo. Do receio. Segurança. Policial armado e tal. A pessoa vai para te abraçar? De forma meio alguma. complicado, né? Salvo por um documento, não, por um PVA não pago e por um policial que estava cumprindo o seu dever ali, né? São muitas histórias, meu amigo. Se a gente fosse contar aqui, ia ser muitas horas. E, de certa forma, Mendes, a gente está no finalzinho aqui do nosso podcast, mas é legal, né, Henrique, a gente receber alguém que tem bagagem para estar onde está, né? Porque, assim, operando o trânsito, à frente do trânsito, com quem estava... Porque eu sempre digo, até mesmo no jornalismo eu falo, que um bom chefe de reportagem tem que ter sido um bom repórter, né? Tipo, eu acho que é o caminho, né, Henrique? Essa turma, né? Assim, o ideal, né, é que a área, vou falar pela área do trânsito, mas como cidadão, eu imagino que qualquer área, de qualquer governo, né, tinha que ter o especialista da pasta comandando, né? Porque a gente teve até um ministro da Saúde que foi bom no final das contas, né? Que ele aprovou o genérico e tudo mais, que não era. O José Serra. Ah, tá. Que ele, no final. Aí o Jô Soares brincava que o José Serra tinha sido um bom ministro, porque ele era hipocondríaco. Não, o José Serra falava, eu não sei dar uma injeção numa laranja. Ele falava um negócio assim, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Tem exceções. Vamos dizer que tem exceções. Pode ser. Ainda que ele... Tudo bem, tem que ter um corpo técnico ali e esse gestor de uma pasta que seja, ele tem que confiar no corpo técnico dele. Se a decisão for puramente política, por exemplo, não flui. Os setores precisam se comunicar. O gestor precisa confiar na equipe dele. Precisa confiar. Ele é o gestor. Se ele tiver uma bagagem, vai assim, tá 70%, 80% já com a facilidade de administrar. Mas se porventura ele seja uma pessoa que tem humildade, né, de reconhecer a equipe que já estava lá, vamos dizer assim, né? Porque às vezes o gestor chega e já tem uma equipe lá formada, né? De outras gestões, vamos dizer, que tem o pessoal que é concursado e tal. E ele tem humildade para reconhecer que na hora que o antigão, dou o exemplo do pedreiro. O cara forma lá engenharia civil e chega na obra, quem ensina ele é o pedreiro. Porque chegou cru lá na situação. Não entende nada. Então, ele vai aprendendo, né? Mas também tem suas exceções. É o engenheiro agrônomo que chega na fazenda, o cara da roça sabe muito mais do que ele. Muito mais que ele, dá show nele. Christian Mendes, do Observatório, né, Nacional do Trânsito, policial militar rodoviário da Reserva, diretor de trânsito de Itabirito, especializado em engenharia de tráfego, está estudando psicologia também, muito, né? Quem quiser te encontrar, faz uns vídeos também motivacionais, né? Quem quiser te encontrar nas suas redes sociais, como é que faz? Qual que é o caminho? Bacana. Então, se jogar lá no Instagram, Christian Mendes for Life, né, pela vida, e Christian Mendes CTB. Você vai achar essas duas redes sociais. Eu faço um trabalho mais de autoajuda, conscientização, levando esperança, já tem mais ou menos 2 anos, e tem a minha profissão, que hoje estou como diretor de trânsito, uma profissão que me acompanha desde a Polícia Rodoviária, né? Já está impregnado, vamos dizer assim, mas estou lá. Quem quer uma palestra, quem estiver procurando uma consultoria, né? Tem muitos colegas meus de outros municípios que a gente bate o papo, a gente troca essa experiência e estou lá para quem precisar, as ordens. Muito obrigado, viu, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Ok, eu que agradeço vocês. Henrique, mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Não, eu que agradeço aí o pessoal que está assistindo, agradeço pelo convite, agradeço o Mendes também, ter vindo lá de Itabirito para cá e vamos gravar mais, né? Bacana demais. O Christian Mendes
vai ser figura carimbada aqui, viu, gente? Trazer outros debatedores aqui. Vai ser um prazer. Colocar um tema aqui, vai ser muito bacana. Gente, você acompanha o nosso podcast nas plataformas, faça inscrição no canal, dá um joinha também que ajuda bastante e a gente volta numa próxima edição, num próximo episódio. Valeu!